E aí, higienistas higienizados, prevencionistas prevenidos e concurseiros futuros concursados, por que não? A Oxy tá aqui para dar um recado para vocês. Fiquem até o meio do vídeo, ou não, assistam o vídeo completo e vai ter uma surpresa aí para vocês, tá? Boa resolução, é isso. E aí, pessoal, vamos lá então dar início aí à nossa resolução de questões. Tendo dúvidas, podem me chamar aqui no WhatsApp. Na medida do possível, eu respondo para vocês. Aqui, galera, então a gente vai resolver questões da FGV, da VUNESP, questões, uma na verdade, que eu adaptei aqui, tá? Da Banca Segurança do Trabalho Descomplicada, e da prova do Instituto OACP também, sendo essa aqui para engenheiro, essas duas para técnico em segurança do trabalho. Bancas difíceis aqui, FGV e VUNESP, por exemplo, e eu resolvi trazer para vocês, tá? Vamos ver o que eles estão cobrando aí nas provas elaboradas recentemente por eles. Daí a gente já começa com a questão número 1, que diz o seguinte: em ambientes climatizados, tá? Climatizados, ou seja, aqueles que têm, por exemplo, instalação de ar-condicionado, tá? A temperatura máxima estabelecida pela NR17. NR17, que a gente sabe que é a ergonomia, tá? Que fala de ergonomia. Para garantir o conforto térmico, é de... Por que eu resolvi trazer essa questão? Olha, isso aqui teve atualização, até já faz um tempinho, mas às vezes até o próprio profissional ele não está se adequando, ou melhor, se atualizando conforme a periodicidade de troca de alteração de norma. Então, tem colegas aí que ainda fazem confusão aí na rotina de trabalho mesmo, né? E daqui a pouco vocês estão estudando aí por um material desatualizado e vocês já vão ver que mudou isso aqui. Então, a temperatura máxima, quando fala aqui para ambientes climatizados, é a letra C, 25 graus Celsius, tá? Vamos para a complementação aqui, ó. Eu trago não só essa parte aqui da temperatura, que está no item 17.8.4.2, mas trago também esses dois tópicos aqui que também mudaram, tá? Então vamos primeiro para da temperatura aqui, ó, 17.8.4.2 que a gente viu. Lá no enunciado dizia temperatura máxima, máximo 25 graus. Mas a faixa, aqui ó, a faixa de temperatura aconselhável ali para ambientes climatizados fica entre 18 e 25 graus Celsius, tá bem? No item aqui de cima, para os demais casos, o nível de ruído de fundo aceitável para efeito de conforto acústico será de até 65 decibéis. E aí o nível de pressão sonora contínua equivalente ponderado em A e no circuito de resposta slow. Isso aqui são as características ali, como vai colocar ali o teu equipamento. Então a gente sabe que para nível de pressão sonora aqui, a gente pode utilizar quando é ruído contínuo ou intermitente. Isso aqui, ó, a pressão, o NPS aqui, né, o nível de pressão sonora ó, como contínuo. Então a gente vai ser ponderado ali o equipamento, o dosímetro, o decibilímetro, ponderado em A, no circuito de resposta slow, que é o S. Tá? A gente ainda tem ali para poder adequar o equipamento, colocar nas configurações para ruído de impacto ou fast. Então a gente, para esse nível aqui da NR17 que fala do conforto, o nível é ponderado em A com circuito de resposta slow. Tá? Esse outro item aqui, devem ser adotadas medidas de controle da ventilação ambiental para minimizar a ocorrência de decorrentes, né, corrente de ar, aplicadas diretamente sobre os trabalhadores. Antes tinha ali na NR17 um nível de velocidade máxima do ar, não tem mais, só diz aí, ó, só diz isso aqui. Então se aparecer alguma coisa falando lá em velocidade do ar, não e apresentar um valor, né, não leva em consideração que mudou isso aqui na NR17, tá? Beleza, vamos para a próxima. Questão número 2 aqui, tá? Isso aqui eu resolvi, que eu tive um professor muito bom lá no curso, que era o Ronaldo Luiz Caramão Garcia, médico do trabalho.
Olha o que está perguntando aqui, ó. Dentre as radiações ionizantes, tá? A seguir, todas essas aqui, ó, gama, raio-x, beta, alfa, são radiações ionizantes, tá? As que possuem menor poder de penetração no organismo, causando, portanto, menor risco, são os raios, e tem a opção: letra A, gama e raio-x, B, beta e raio-x, C, alfa e gama, D, alfa e raio-x, E, alfa e beta. Primeiro a gente tem que fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou botar um esqueminha que se eu lembro da aula lá que ele falou. A radiação alfa, tá? Alfa, e aqui, ela é a que tem menos, ela é menos penetrante. Penetrante. Ela é menos penetrante, tá? Ela não atravessa aqui, ó, não atravessa a camada mais externa da pele, tá? Então é a menos penetrante, ela não atravessa a camada externa da pele. Então é a radiação alfa. Está pedindo aqui as que possuem menor poder de penetração. Bom, então se é a alfa, pode ser a C, pode ser a D, pode ser a E. Bom, A não é, ó, e nem a letra B. Depois, a gente tem, por exemplo, a radiação beta, tá? Beta. Essa aqui, ela tem uma penetração moderada. Moderada, tá? Ela é moderada. Atravessa aqui alguns milímetros. Alguns milímetros da pele. Tá bem? E aí, por fim, nós temos aqui a radiação gama, tá? Que é, e o raio-x. Esse daqui é muito elevado poder de penetração, tá? Atravessa o corpo ali, atravessa o corpo inteiro. Atravessa o corpo, tá? Então, olha só, se eu sei, bom, eu já sei que as menos penetrantes são essas aqui, alfa e beta. Então, o gabarito é a letra E aqui, ó, alfa e beta, porque o raio-x não é e o gama também não, tá? Se vocês souberem já que radiação gama e raio-x tem um elevado poder de penetração, já dá para excluir muitas das alternativas aí, tá bem? Viu, a FGV cobrou uma coisa bem interessante aí que envolve também a parte médica, né? Beleza. Vamos seguir então aqui, pessoal. Então, a questão número 3. Os aerodispersóides são contaminantes presentes em um ambiente de trabalho, em forma de partículas sólidas e líquidas. Sim, ele pode ser um aerodispersóide sólido ou líquido, tá? Com tamanho inferior a 100 micrômetros, tá? Então, alguns desses contaminantes são classificados como fibrogênicas. Quando aí aqui um pouco de, por exemplo, fibro aqui, ó, quer dizer tecido, né? Tecido fibroso. Ou seja, cicatriz, tá? E gênico é igual a gerador, o produtor, né? Quem produz aquilo ali, produtor, tá? Então, alguns desses contaminantes são classificados como fibrogênicos. O que acontece o que é um material aí, um contaminante fibrogênico? Né? A poeira, aqui no caso, é inalada pelo trabalhador e alcança ali
os alvéolos pulmonares. Deixa eu fazer um desenho aqui. Ah, mas meu desenho aqui é o pulmãozinho. Os pulmões, tá? Então o trabalhador lá está aqui com o nariz, lá a boquinha. Ele começa a aspirar esses aerodispersóides e ele começa aqui, ó, alcança os alvéolos pulmonares, muitas vezes até no ápice pulmonar ali. E acaba. Um exemplo disso, né? Quem que gera? A sílica, por exemplo. Sílica, tá? O asbesto. O asbesto. Então ele começa a deixar o pulmão fibrosado e ele perde aquela capacidade de oxigenar ali, de inflar e desinflar, tá? E aí acaba prejudicando então a respiração. Logo, então, alguns desses contaminantes são classificados como fibrogênicos quando alteram a estrutura celular dos alvéolos, restringindo a oxigenação. Pronto, eu expliquei já, esse é o gabarito. Tá? Esse é o gabarito. Nem vamos ver as demais para não confundir, tá? Ó, riscar tudo aqui. Beleza? Vamos seguir então, pessoal. Não sei se ficou claro isso aí, eu imagino que sim. Questão número 4. Os prazos para emissão da comunicação de acidente de trabalho, a CAT, segundo a Lei 8.213 de 91, no caso de um acidente que resultou em morte e no caso de um acidente do trabalho que não tenha resultado em morte, são respectivamente. Está perguntando aqui quanto aos prazos, né? Quando a pessoa morre, a comunicação é imediatamente, tá? Então, ó, pode ser a letra A, B já não é, até o dia seguinte não. Pode ser a letra C, pode ser... Não, até o dia aqui não, ó. E aqui também não. Então, a gente ficou entre A e C. Quando morre, sim, imediatamente. E no caso que não tenha resultado em morte, é até aqui o primeiro dia útil após a ocorrência. Então, o gabarito, letra C. Não tem nada isso aqui, que o pessoal às vezes fala 24 horas. Não. Primeiro dia útil. Então, por exemplo, teve um acidente na sexta-feira. Qual vai ser o primeiro dia útil? Segunda. Tá? É justamente por isso. Teve, quando eles falam 24 horas, pô, mas teve um acidente no sábado. A empresa funciona sábado. Vai comunicar no domingo? Não. Também na segunda. Tá aqui a segunda. Ó. Tá? Então é isso. Morte imediatamente. Não resultando em morte até o primeiro dia útil após a ocorrência. Tá? Questão número 5. A NR1 estabelece uma sequência na estratégia de controle dos riscos em relação aos fatores de risco. Fazem parte desta sequência. Qual é a sequência que diz lá a NR1? Eliminação? Sim. Medidas de proteção coletiva? Sim. Medidas administrativas e adoção de medidas de proteção individual? Sim. Tudo. Já é aqui, já é a letra A. Tá? Abolição não tem, remoção, subtração, eliminação teria, ó. Medida de proteção coletiva também. Medidas restritivas, ó, não. São medidas administrativas, tá? E medidas de proteção individual tá ok. Só que tem esse errinho aqui, por isso que não é a letra E. Beleza? Gabarito, letra A. Vamos complementar aí ó, esse conhecimento que a gente vai adquirir aqui. Perceba aqui, ó, tem o item 1.4, direitos e deveres, tá? E aí, especificamente, o 1.4.1, o que cabe ao empregador. Uma série de deveres do empregador aparece aqui, tá? Sendo um deles, ó, está na letra G, implementar medidas de prevenção ouvidos os trabalhadores de acordo com a seguinte ordem de prioridade. Eliminação dos fatores de risco, minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas de proteção coletiva, minimização e controle dos fatores de risco com a adoção de medidas administrativas ou organização do trabalho, e ainda a adoção de medidas de proteção individual, exatamente nessa ordem de prioridade, tá? Primeiro, depois o segundo, terceiro e o quarto mesmo, tá bem?
Então eu resolvi trazer aqui para vocês terem noção de onde foi resolvida a questão, né? Com base em qual item. Nesse item aí da NR1. Questão agora número 6, essa aqui que foi adaptada, tá? Um trabalhador está executando tarefas dentro de um galpão coberto. A temperatura de bulbo úmido natural, ó, TBN, que é a temperatura de bulbo o úmido natural, é de 29 graus. 29 graus centígrados. E a temperatura de globo, daqui, ó, a temperatura de globo é de 35 graus centígrados. Já a temperatura de bulbo seco, TBS, ó, é de 30 graus centígrados. Nesse caso, o valor do IBUTG, ó, que é o índice de bulbo úmido do termômetro de globo, em, logicamente, graus Celsius, aí, graus centígrados, é D, e tem as opções. Bom, então, galera, primeiro a gente tem que saber a fórmula. A gente tem a fórmula IBUTG, ó, que é 0,7 TBN mais 0,3 termômetro de globo. Isso aqui, tá? Para local sem incidência solar, ok? Como aqui dizia ó, que era um galpão coberto, não tem incidência solar. Aí usa essa fórmula. A gente tem ali a fórmula para quando tem carga solar, ó, com carga solar. Tá? Se fosse na rua, por exemplo. Aí seria o IBUTG, só para a gente não esquecer disso aqui também. Ó. É 0,7 TBN mais 0,2 termômetro de globo mais 0,1 TBS, que é o termômetro bulbo seco. Com carga solar, não é o nosso caso do exercício, né? Então não vai aplicar essa aqui nessa questão. Inclusive, não precisamos desse valor aqui, ó, TBS. Não precisa. Porque isso aqui é só se fosse na rua, né, com carga solar. Na rua, com carga solar. Então, aqui, ó, IBUTG, como é que vai ser? 0,7, que multiplica o TBN, 29, mais 0,3, que multiplica o termômetro de globo, que é o 35. Então, resolvendo isso aqui, dá, vamos botar aqui, 29. Eu sempre tiro a vírgula aqui, ó, para facilitar a multiplicação. Então, eu boto vezes 7 direto. 7 vezes 9, 63. 2 vezes 7, 14. Mais 6, 20, né? Lembrando que tem uma vírgula ali, ó, que eu eliminei aqui a vírgula. Ela fica aqui, ó. Então, dá 20,3. Mais esse outro aqui, ó. Esse aqui. 35 vezes 3. Tirei a vírgula. 3 vezes 5, ficou embaixo aqui. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 9, com 1, 10. 105. Só que aí tem a vírgula, 10,5. 10,5. Então isso aqui dá 30,8 graus centígrados. A soma aqui, ó. 20,3 mais 10,15. 30,8. Tem. Gabarito D a nossa resposta. Matamos! Oh! Matamos! E aí, pessoal, aproveito aqui para, em primeira mão, lançar o meu curso de resolução de questões. Muita gente pediu, uns 3 ou 4, não, bastante gente pediu um curso de resolução de questões das normas regulamentadoras. Tá? O pessoal tem pedido bastante para que se faça efetivamente certinho ali, da NR1 a NR38. E aí eu acabei resolvendo fazer isso aí. Então eu elaborei esse curso, ele vai ser disponibilizado aqui no YouTube para aqueles que adquirirem o curso. Então ele tem ali, eu vou gerar um link que vocês vão ter acesso a esse curso assim que quiserem apoiar com o canal nesse valor. Ele está por volta de R$ 199,90. Por que por volta disso?
porque ainda hoje ele está na promoção. Como é uma pré-venda, digamos assim, eu estou vendendo por este valor. Então são 304 questões comentadas em vídeo, tá? Mais de 15 horas de curso com todas as NRs. Acompanhe ainda o e-book, que é o volume 3, com 300 questões comentadas, mais 11 questões bônus, com conhecimentos atípicos aí, mas que foram cobrados em outras provas. E também, quem adquirir esse curso, ele vai ter o acesso aí ao meu WhatsApp para qualquer dúvida do material. E daqui a pouco tem alguma outra dúvida também que precise, pode mandar que eu vou ajudar e vou resolver com vocês aí as dúvidas, tá? Assim, eu trago para vocês aqui alguns resultados que eu obtive, para também ter um histórico ali de que se eu vou passar coisa que eu acho importante e com o conhecimento que eu já adquiri com o estudo das bancas, tá? São diversas bancas, então tem banca FGV, a OCP, todas, CESP, SEBRASP. Então, nesse curso é o seguinte, vai ter ali as questões comentadas, 304 questões comentadas em vídeo, mas vai ter também esse e-book com todas as 300 questões aí de diversas bancas comentadas trecho a trecho, tá? Alternativa a alternativa. E aí fica o seguinte, valor mais promocional ainda. Os primeiros 10 que comentarem aqui e me chamarem no WhatsApp, né? Que comentarem aqui nesse vídeo e me chamarem no WhatsApp, tá? Vão receber um valor, ou vão receber uma promoção ainda maior, tá? Uma surpresa muito boa. Então, para os primeiros 10, tá? Que comentarem aqui e que me chamarem no WhatsApp, beleza? Fechou então. Questão número 7. Considerando a NR35, preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. Ancoragem estrutural é um elemento fixado de forma, aí tem aqui o espaço a ser preenchido, na estrutura, no qual um dispositivo de ancoragem ou um EPI pode ser, e aí tem mais uma lacuna. Então, o que preenche corretamente aí? Já vamos direto aqui, ó, letra C. Tá? É um elemento fixado de forma permanente, tá? Sendo que na estrutura, no qual um dispositivo de ancoragem ou EPI pode ser conectado. Perfeito? Isso aí é o que está dizendo aqui, ó. Lá no glossário, é importante vocês darem uma olhada na NR35, nesse glossário aqui, que tem muitos conceitos do que está falando a norma ali. Então, quando fala em ancoragem estrutural, esse é o conceito que eu apresentei para vocês, que é o elemento que ele é fixado realmente ali permanentemente na estrutura, tá? E que um EPI ou um dispositivo de ancoragem pode ser conectado. Mas eu trago aqui a importância de que vocês deem uma olhada no glossário, porque cai muita questão com o glossário da NR35 também. Tá? Questão número 8. De acordo com a NR24, assinale a alternativa que apresenta uma situação que torna obrigatória a adoção de vestiários no estabelecimento de trabalho. E aí tem as opções. Quando o estabelecimento possuir mais de 30 funcionários, quando a atividade exigir que o estabelecimento disponibilize chuveiro, quando a atividade for realizada em ambiente quente que exija que o estabelecimento disponibilize sanitários, quando o estabelecimento possuir mais de 20 funcionários de sexo diferente e quando a atividade for realizada por um período noturno. E aí, gabarito, diretaço, sem enrolação aqui, ó, letra B, tá? Por quê? Porque menciona e é cobrado conforme o item 24.4.1, que todos os estabelecimentos devem ser dotados de vestiário quando a atividade exija a utilização de vestimentas de trabalho ou que seja imposto o uso de uniforme cuja troca deva ser feita no próprio local de trabalho ou, aqui o nosso gabarito, ó, quando a atividade... risquei aqui errado. Aqui. Quando a atividade exija que o estabelecimento disponibilize chuveiro. Não fala nada em número de funcionários, tá? Se a atividade exige que o estabelecimento disponibilize chuveiros, tem que ter um vestiário, tá? Beleza? Questão número 9.
Em relação às medidas de prevenção estabelecidas pela NR 17, preencha as lacunas e assinale a alternativa. Então, devem ser implementadas medidas de prevenção a partir do PGR, do PCMSO ou da avaliação ergonômica preliminar? PGR não é e nem PCMSO. Ficamos entre D e E, porque aqui se trata da análise ergonômica preliminar ou da análise ergonômica do trabalho, que evitem que os trabalhadores, ao realizar suas atividades, sejam obrigados a efetuar de forma cíclica. Não, não é cíclica. É contínua e repetitiva. Então aqui é contínua, ó, e repetitiva. E aí está mencionado aqui. Então aqui, né, o 17.4.3 trouxe justamente a resposta ali, né, da nossa questão anterior. Ó, que devem ser implementadas medidas de prevenção a partir da avaliação ergonômica preliminar ou da AET, que é a análise ergonômica do trabalho, que evitem que os trabalhadores, ao realizar suas atividades, sejam obrigados a efetuar de forma contínua e repetitiva seguintes situações, ó. Posturas extremas ou nocivas do tronco, do pescoço, da cabeça, dos membros superiores ou dos membros inferiores, movimentos bruscos de impacto dos membros superiores, uso excessivo de força muscular, frequência de movimentos dos membros superiores ou inferiores que possam comprometer a segurança e a saúde do trabalhador, exposição a vibrações nos termos do anexo 1 da norma regulamentadora 9, avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, ou exigência cognitiva que possa comprometer a segurança e a saúde do trabalhador. Perfeito? Nessas condições aí devem ser implementadas medidas de prevenção para evitar que o trabalhador, claro, fique doente, fique adoecido. Tá bem? Claro que o enunciado ali e a questão trouxe o conhecimento apenas do item aqui de cima, né? Mas eu trouxe também o como que avalia, o porquê avalia, para vocês terem noção do que a gente está falando ali, e que pode cair também em prova cobrando essas questões aí, beleza? Última questão número 10, sobre o asbesto. Conforme o anexo 2 da NR15, é correto afirmar que o asbesto, então, ele também é denominado quartzo? Não, isso aqui ele é sílica, né? A sílica que é denominada quartzo. A utilização de qualquer tipo de asbesto do grupo anfibólio, anfibólio, pessoal, é assim, é um mineral, se vocês pesquisarem lá, é um mineral silicatado, tá? Que é uma das formas aqui, ó, que é uma das formas mais perigosas do amianto. Então aqui, ó, a utilização de qualquer tipo de asbesto do grupo anfibólio e dos produtos que contenham essas fibras é permitida? Não. É vedado, não pode. Tá? É proibido o uso. Se entende por exposição ao asbesto a exposição no trabalho às fibras de asbesto respiráveis ou poeira de asbesto em suspensão no ar, originada pelo asbesto ou por minerais, materiais ou produtos que contenham asbesto. Porra, esse aqui é o gabarito. Quanto asbesto na mesma frase? Mas é isso aí, o gabarito é esse aí, da letra C. Vamos ver porque as demais estão erradas aqui. Fica proibido o trabalho de trabalhadores do sexo feminino em setores em que possa haver exposição a poeiras. Não, nada a ver isso aqui. Mulher trabalha em qualquer lugar, mulher trabalha onde ela quiser, qualquer lugar. Isso aqui, na verdade, é proibido lá que diz na norma, proibido a menores de 18 anos, aí sim. E aí, por que está errada? O empregador deve realizar a avaliação ambiental de poeira de asbesto nos locais de trabalho, beleza? Em intervalos não superiores a 3 meses. Não. Não, aqui fala que a avaliação, a norma fala lá, avaliação a cada
6 meses. Tá? A cada 6 meses. Trazendo o que diz a norma efetivamente é isso. Então não é essa aí a nosso gabarito. É a letra C. Beleza. É isso aí. E fechamos, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueçam aí, se quiserem aprofundar o conhecimento, procurem aí saber do curso de resolução de questões, que tem mais de 38 aulas, né, separadas ali por NR, a fundo cada uma delas. Beleza? Então, valeu. Até a próxima.